ao Portal Governador Celso Ramos para mais um podcast. A gente está aqui hoje com ela, a Camila Vital, especialista em Pilates, e vai explicar para a gente aqui tudo, né, sobre Pilates. Aliás, pensou em Pilates, pensou Camila, em Governador Celso Ramos, ela daí tomou começando de Areias, né, Camila? E agora em Palmas ela já vai discorrer um pouquinho. Primeiro eu quero agradecer a Camila por estar marcando presença aqui no Portal Governador para conversar sobre saúde, né? Eu acho que antes de qualquer outra coisa, o pessoal costuma às vezes fazer uma atividade física, logicamente que pensando na estética, mas em primeiro plano está sempre a saúde, na verdade. Então, é um assunto relevante relacionado à saúde. Bom, Camila, conta então um pouquinho para a gente como começou, como surgiu, se apresenta um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho melhor. Então, Alex, meu nome é Camila Ávila da Rosa, sou fisioterapeuta e trabalho com Pilates há 10 anos. Então, 10 anos atrás, eu montei meu consultório aqui em Governador Celso Ramos, um primeiro estúdio de Pilates, bem simples, uma sala pequena, que comportava poucos pacientes por horário. E aí, aos poucos, a minha agenda foi crescendo e eu tive que abrir uma sala maior. Ah, não era aquela sala lá onde é hoje, lá era outra sala. Não era. Era uma sala menor. Aí abrimos uma sala maior, conseguimos atender mais pacientes, contratar mais funcionários. E agora, esse ano, consegui abrir o meu segundo estúdio de Pilates, que é aqui em Palmas. E a gente está com um número grande de pacientes, já uma agenda fechada bem grande de pacientes, muitas procuras. Já contratei funcionária, fisioterapeuta. E agora eu estou dando mentorias e cursos online para fisioterapeutas que querem abrir também o seu estúdio de Pilates. Olha só, que bacana. Ele me diz uma curiosidade, você não é de Governador Celso Ramos? Não, sou de Floripa. Floripa, então praticamente daqui, né? Mas como conheceu o Governador Celso Ramos? Aliás, como decidiu, por que Governador Celso Ramos? Interessante essa curiosidade, né? Então, meus pais separaram, a mãe comprou um terreno aqui em Governador porque já tinham alguns familiares aqui em Governador. E aí, a princípio, eu estudava no Colégio Catarinense, lá no centro de Floripa. E aí era muito longe. E a gente ficou pensando qual o custo-benefício de mudar para cá, sendo que eu tinha que ir todo dia para lá e tal. Enfim, a mãe comprou o terreno para cá, a gente gostou do lugar e aí eu comecei a andar de ônibus e pegar e ir para o colégio e tal, até comprar meu carro, ir para a faculdade. Enfim, e aí foi surgindo. Isso, foi surgindo. Governador... Então, Pilates começou aqui mesmo em Governador, na sua vida ele começou aqui. Profissional, sim. Profissionalmente, sim. Interessante. Bom, Camila, muitas dúvidas, a gente lançou no portal alguns spoilers sobre a entrevista e surgiram muitas perguntas e inclusive muitas delas fazendo aquela questão do comparativo. E eu acabei me antecipando, inclusive, e conversando com algumas pessoas, acabei detectando que o Pilates e a musculação, por exemplo, eles não concorrem entre si, eles se complementam, na verdade, né? O que você poderia falar sobre isso? Porque muitas pessoas acham que há concorrência entre Pilates e musculação. E, na verdade, eu escutei dos próprios, né, instrutores da academia falarem que não, absolutamente, na verdade, eles se complementam. É verdade isso? Sim, claro. São duas modalidades diferentes. Mas se complementam. Sim, se complementam. Depende de qual objetivo do paciente. Né? Se o teu objetivo é ganhar massa muscular e fazer hipertrofia, aí você procura a musculação. Se não houver contraindicação. Por exemplo, paciente em pós-operatório de coluna, é indicado Pilates ou hidroterapia, ou fisioterapia convencional. Né? O que é o Pilates? O Pilates nada mais é que uma fisioterapia. É uma cinesioterapia, são terapias através de exercício físico. Certo. Sem o uso de aparelhos convencionais da físio, por exemplo. O TENS, o ondas curtas, o laser, são aparelhos que utilizam para diminuir a dor do paciente, reabilitar a função dele. Que tem peso também por meio das molas ali, ou não exatamente? O Pilates, sim, tem uma tensão. Uma tensão. Que o paciente vai puxar aquela mola, vai ter uma tensão, mas a maioria dos exercícios são feitos através do peso do próprio corpo. Ah, tá, entendi. Então sempre é usado o próprio corpo para poder... Isso. Então a diferença do Pilates e da musculação é que o Pilates não vai fazer hipertrofia, porque a hipertrofia é feita através do aumento de carga, né? Então quando você faz um exercício físico que coloca uma carga maior, aí você faz a hipertrofia. O Pilates não. Você vai ter aumento de força muscular e de tônus, mas não de trofismo. Não vai aumentar o teu músculo, sabe? Você vai ter uma definição
Perfeito. mas não o aumento, né? De volume, digamos assim. De volume, exatamente. Certo. Então, o Pilates trabalha mais mobilidade articular. Sei. Então, paciente com rigidez, que acorda rígido, estalando o pescoço, entende? Com perda de mobilidade, por exemplo, um ombro estende todo e o outro não. Um joelho dobra, o outro não. Então, o Pilates vai trabalhar essa mobilidade articular e igualando os dois lados do corpo, né? Então, tem paciente que faz a musculação, por exemplo, mas não consegue pegar uma carga muito alta porque não tem mobilidade articular ou alongamento. Entendi. Sei. Ou ainda tem uma dor articular. Sim. E aí, ele faz o Pilates, ele consegue pegar mais peso. Entendi. Porque aumenta a mobilidade, Certo. aumenta o alongamento, melhora a postura, melhora o equilíbrio, melhora a respiração. E o Pilates é isso. Então, ou seja, basicamente assim, deu para entender que se complementa mesmo, né? Até porque na musculação você ganha massa, a tendência é você ficar até um pouco mais travado, digamos assim, né? E o Pilates justamente aperfeiçoa esse movimento, digamos assim, né? Sim. Bom, Camila, a partir de qual idade é aconselhável a pessoa começar a fazer Pilates? Já existe hoje Pilates Kids, então Pilates para crianças, Olha né? só. Não trabalho com Pilates para crianças, porque o teu estúdio ele tem que estar todo equipado para preparar uma criança. E a criança, você tem que ter uma forma de trabalhar com ela que seja lúdica. Porque você não vai pedir para ela deitar lá no aparelho e pedir fazer 3 de 15. Ela não vai fazer. De fato. Mas já existe hoje Pilates para criança, tá? Já tem essa modalidade. O que eu trabalho é Pilates para adulto, então a partir dos 15, 16 anos já tem uma procura, principalmente por causa da puberdade e do estirão de crescimento. Então, quando o menino ou a menina cresce muito rápido, eles começam a gerar escoliose. Então, começa a ficar com a coluna, né, dores e desconfortos, desvios na coluna, então as escolioses, então eles começam a nos procurar para o Pilates. E hoje em dia a gente tem a questão até por exemplo, o uso excessivo dos celulares, por exemplo. A postura está muito fixa por muitas horas, né? E sempre é importante fazer esse equilíbrio, né? Sim, e sim. Pilates justamente interessante, bacana. Porque a forma como se trabalha também mudou, né? Então, as pessoas estão trabalhando mais agora na internet, no computador. Então, ficam muito mais tempo sentadas. Ou no celular mesmo, como você falou. Então, fisiologicamente falando, a gente estava conversando isso hoje de manhã, por exemplo, o ser humano não foi feito para passar horas e horas num computador sentado, né? De forma alguma, né? Exatamente. Então, imagina, se ele não fazer alguma coisa que compense isso, vai ter prejuízo, sem sombra de dúvida, né? Sim, com certeza. E hoje no Pilates, a nossa maior demanda são problemas na coluna. Pois eu ia perguntar isso aí. É muita gente com problema na coluna, né? Muita gente. Hoje a dor na coluna é a segunda causa de incapacidade mundial. É verdade, Então ela só perde para depressão. Pois é. Só perde para Então, depressão. e você tem um trabalho específico para a coluna no Pilates. Sim, com certeza. Então, como é que funciona? Conta um pouquinho pra gente. Hoje em dia já existe muita evidência científica de nível A, sim, evidências consideradas no mundo todo, já recomendação no Choose Wisely Brasil, que é uma recomendação mundial. Então, o Pilates no Brasil ele chegou depois, mas ele já é reconhecido no mundo inteiro. Por volta de quando exatamente, mais ou menos? No mundo de 1919, 20, então Primeira Guerra Mundial. Eu achei que fosse bem mais recente, mas não. Não. Porque no Brasil já chegou atrasado, né? Sei. Mas no mundo ele todo difundido, Nova York. 1919, falou? 1919, mais ou menos, 1920 é o Pilates. Joseph Pilates, né, que foi o inventor da técnica, é um alemão. E ele foi uma criança asmática, uma criança que tinha muitos problemas de postura, uma criança fraca. Sim. E aí ele começou a desenvolver esses exercícios, né? Esses exercícios de respiração, esses exercícios de postura mantida. Então, e aí o Pilates surgiu disso. Depois que foram inventando os aparelhos, enfim, difundido para o mundo todo. Hoje no Brasil, a fisioterapia abraçou o Pilates. E já existe muita evidência científica de melhoras de problemas na coluna, principalmente. Problemas relacionados à postura, joelho, perda de força. Então, a gente trabalha no paciente todos esses problemas relacionados, né, à coluna, principalmente. Olha só. Inclusive, evitando cirurgias na coluna. Pois é, que eu ia dizer agora, que as pessoas às vezes têm
de cara já vão para a medicação, quando na verdade poderia ser simplificado, digamos assim, né? Exatamente, porque o padrão no Brasil é de recuperação muito, né? É uma forma mais curativa que as pessoas tratam os seus problemas. Já nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um padrão de saúde mais preventivo. É isso que eu ia... Então, as pessoas, prevenção, elas previnem antes de um problema estar instalado, né? É. Então, no Pilates Seja a gente na mente, trabalha... no dente, por exemplo, isso é muito... Isso. Né, nos ossos, enfim, e aqui, infelizmente, tem esse problema ainda, né? Sim, é muito mais fácil você ir numa farmácia e comprar um analgésico, né? E tomar para a coluna, do que você mudar a sua forma de pensar sobre a sua dor. Ingerir novos hábitos, né? Exatamente, de porque exercitar. se a dor na coluna é a segunda causa de incapacidade mundial, você já teve ou vai ter dor na coluna. E aí, como você vai... É verdade. Não né? tem como... É uma matemática pura, né? Exatamente. Aí, como você vai tratar essa dor... Né? Então, o Pilates ele serve para isso, para tratamento da dor, mas também para prevenção da dor. Porque na fisioterapia a gente pode trabalhar na promoção, na prevenção e no tratamento da dor. Então, o Pilates, o paciente pode chegar com dor ou sem dor e a gente trabalha exercícios específicos para ele não ter dor. Vocês não precisam esperar a dor chegar para ir procurar o Pilates, né? Exatamente. Super interessante, bacana. Olha, e pode fazer todo dia? Não exatamente. Então, por exemplo, musculação o pessoal costuma ir todo dia, né? Todo dia, né? Mas o Pilates já não. O Pilates, o que a gente tem de evidência científica, Alex, porque eu trabalho baseado em evidências científicas. Certo. Eu não trabalho baseada em achismos. Sim. Com certeza. Então, o que eu acho que meu paciente vai melhorar, o que eu acho não. Então, é tudo baseado em uma evidência científica, em um estudo randomizado que foi feito com vários pacientes. Certo, e o que se observou, né? Muito bom. Observou que o custo-benefício de fazer Pilates até 2 vezes na semana. 2 vezes na semana já é o ideal. Olha. O ideal. E aí, o que a gente pede para o paciente, já que o Pilates é um... Isso, o mínimo 2 vezes na semana? O mínimo 2 vezes na semana. Mas pode fazer mais, se quiser. Pode fazer. Entendi. Mas o Pilates, ele é um exercício de força, né? Vamos supor assim, comparado com a musculação, ele é um exercício de força. Então, o que a gente pede para o paciente é fazer um exercício também aeróbico. Por exemplo, caminhadas. Sei. Né? Então, intercala um dia caminhada, um dia Pilates, um dia caminhada, um dia Pilates. Aí o paciente vai ter uma melhora absurda, assim. Sim. Ele melhora no Pilates, ele melhora na caminhada. E aí, se ele fizer musculação, melhor ainda. Interessante, bem interessante. Olha, bacana, são informações aqui valiosíssimas, né? Para o pessoal entender um pouquinho desse mundo do Pilates, que é bem curioso, muitas pessoas falam, né? E buscam comparações. Eu recebi muitas perguntas. Eu quero saber a comparação e tal. E tem muitas dúvidas, claro, né? O pessoal fica na dúvida, principalmente relacionado ao que tu falou, em relação à tonificação muscular, que são diferenças, né? A musculação vai te dar um ganho de volume, você vai ficar maior, digamos assim, mas não necessariamente definido, né? O Pilates vai trabalhar mais essa definição. Então, o pessoal aí que quer secar para o verão, dar aquela secada, o Pilates vai ser, né, com certeza, um grande aliado, né? Isso já falando de estética agora, esteticamente. Sim. Eu recebo muitas perguntas também de mulheres que não gostam de fazer musculação porque não gostam de ficar grande. Não gostam de ficar definida e tal. De certa forma, masculinizada, que o pessoal costuma usar essa terminologia, né? Exatamente. E aí vem para o Pilates e junto com uma nutricionista, né? Porque é importante esse emagrecimento através da alimentação. E eu trabalho de uma forma multidisciplinar sempre, toda a vida com psicóloga, com nutri, com médico. Sempre. É uma grade bem montada para poder atacar todos os pontos. Sim, é a forma mais técnica possível, né? É a forma como eu trabalho, né, Alex? Porque também tem profissionais que não trabalham dessa forma. Sim, e tá tudo bem. Infelizmente é assim, né? Sim, mas eu vejo que o meu paciente, ele melhora absurdamente, assim, quando ele tem um acompanhamento com o Nutri, né? E aí ele vem pro Pilates e, na maioria das vezes, são mulheres, né? Até porque o corpo está totalmente associado à nutrição, né? Não tem como fugir disso, né? Exatamente. Você pode se esforçar o que for lá no Pilates e chegar em casa comer tudo errado, não vai, né? O resultado, infelizmente. Exatamente. Isso. Também para as suas dores, né? E agora a gente fala de uma forma estética, mas também trazendo para uma parte funcional,
as suas dores também estão relacionadas à sua alimentação e os seus hábitos, né? Agora eu estou escrevendo um livro sobre os nossos hábitos, como os nossos hábitos influenciam nas nossas dores. Ah, é verdade. Né? Porque vem aquele paciente para mim, na maioria das vezes, são pacientes que nunca fizeram exercício físico, né? Numa faixa etária de 30, 40 anos, a maioria mulheres. E essas mulheres, elas conhecem o Pilates através de uma indicação médica, né? Porque elas têm uma dor instalada, nunca fizeram exercício físico, aí vão ao médico com essa dor, o médico pede para fazer Pilates e elas chegam para mim totalmente despreparadas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar a mente dessa pessoa, né? Preparar a visão dela sobre a sua dor, que não é só ela entrar ali no Pilates e achar que é só aquilo. Fazer, né? Por fazer também. Então, não é uma adianta. mudança de hábito, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de mindset. Porque se a pessoa não entender que as coisas que ela faz durante o dia influenciam na dor dela, ela vai continuar com dor. É verdade. Então, precisa mudar essa forma de pensar sobre a dor. E o Pilates é só uma ponte para isso. Então, chega um paciente lá para mim que nunca ouviu falar de exercício, né? Eu tenho que construir na mente dele. Olha só, o Pilates é assim, a gente vai alongar hoje, mas eu preciso que você, né, faça em casa também uma caminhada. E aí é aquele paciente que tem medo de movimentar porque travou a coluna. Ele vai precisar inserir novos hábitos, né? Não tem como fugir disso, né? Exatamente. Bacana. Isso aí. E é aquele negócio, né, Camila? As pessoas cuidam de tantas outras coisas, né? Seja um carro, seja uma casa, seja, enfim, qualquer outra coisa. E se esquecem do seu maior patrimônio, né? Que é onde a gente mora, que é o nosso corpo, né? Exatamente. Então, se você não tem, né, esse cuidado, né, de onde você não mora na sua casa, você mora no seu corpo, né? Se você não cuidar do seu corpo, você não está cuidando de nada, né? Se você não cuida do seu corpo, não tem como você nem sequer cuidar do seu próprio filho, não tem como, né? Acho que tudo começa por esse princípio, né? Exatamente. E a pergunta que não quer calar, o pessoal às vezes tem um pouco receio, Pilates é caro ou não é? Como é que funciona esse... Sim. Justamente as pessoas têm essa visão do Pilates por comparar com musculação, né? Sim. Então, hoje você entrar numa academia, você vai pagar mais ou menos R$100, né? A mensalidade. Então, e o que eu acho que é super barato, porque eu dou valor à minha saúde. Certo. Então, o mais importante de você pensar é você ter que mudar a sua mentalidade. Então, quando o paciente chega para mim dizendo, mas o Pilates é caro, não consigo pagar, aí eu tenho que desconstruir a forma dele pensar. Imagina. O pessoal, né, paga tanta outras besteiras, digamos assim, né? Exatamente. E não paga aquela taxinha ali que é para o teu maior patrimônio, né? Para benefício dele, né? Exatamente. A qualidade de vida, enfim. E aí eu torno a dizer, não é que é caro, mas é diferenciado. Sei. Então, na academia, quando você atende, né? Eu vou à academia já desde 2011, há muitos anos. Então, quando você atende 40 pessoas ao mesmo tempo... Tá. Entendi. Acho que o pessoal já pegou mais ou menos ali, ó, a grande diferença. E aí, no Pilates, eu atendo no máximo 4 pacientes. Sim. Todas as atenções estão voltadas para os 4 pacientes, E aí, né? também é um olhar de fisioterapeuta. Sim. Um olhar terapêutico. Enquanto na academia, não querendo ser, enfim, dar valor menor ou maior para nada, mas só que... Não, com certeza mas não. na academia o pessoal, digamos, está mais solto ali, né? Não está tão... né? Sim. Não está sendo observado como no Pilates, né? Tem essa observação também, né? Tem essa avaliação do educador físico, mas no Pilates, o fisioterapeuta ele está em cima do paciente. Sim, entendi. Não, claro, só a quantidade em si já explica bastante coisa, né? Sim. A gente tem reavaliação com esse paciente, né? Sim. A gente tem conversas com esse paciente. Então, quando ele chega no teu consultório, muitas vezes ele não está bem, ele não dormiu bem porque ele tem dor. Ele tem uma dor crônica, e a dor crônica é a partir de 3 meses que a gente coloca, né? Então, vocês participam mais mesmo do dia a dia do paciente, né? Com certeza, sim. Você começa a explicar para ele, olha só, você tem uma dor crônica, né, que foi instalada a partir de hábitos, né, a partir de genética. Então, são coisas multifatoriais. Para a pessoa ter uma dor na coluna hoje, por exemplo, Alex, a pessoa tem que ter um estilo de vida
Muitas vezes é diferente, né, daquela pessoa que pratica exercício físico. Por exemplo, o sedentário tem mais dor. Né? A pessoa que trabalha sentada tem mais dor. Isso não sou eu que estou dizendo. É a literatura que diz. É provado, não tem como. Né? Pessoas que trabalham com exercícios repetitivos, altas cargas repetitivas, exercícios de vibração. Inclusive, eu já ouvi isso, pessoal. Mas eu trabalho com peso, é o dia todo me mexendo. E ela tem uma visão deturpada do que é realmente se exercitar com qualidade, né? Sim, tem gente que fala assim, né? Mas para que eu preciso fazer exercício físico se eu já trabalho o dia inteiro? Carregando peso, isso aqui. Exatamente. Aí o trabalho ele não é classificado como exercício físico. Sim. Tanto como a faxina em casa, ela também não é um exercício físico. Sim. O exercício físico é algo que você tem que ter uma rotina naquilo e uma disciplina e que você tira um horário só para aquilo. E tem um objetivo muito bem traçado, né? Eu quero focar nisso aqui, ali e tal. Exatamente. É bem diferente, né? Sim. Olha, muito bacana, informações valiosíssimas aqui sobre Pilates em Governador Celso Ramos. Camila, para te achar, como é que o pessoal faz? Tem espaço, não tem? Eu sei que a agenda é sempre apertada, né? Sim. Mas são 2 estúdios agora em Governador Celso Ramos, né? Em Areias do Meio e Palmas. Palmas abriu recentemente, né? Como você tinha falado anteriormente. Isso. E qual é a situação? Como é que tá? Os horários? Então, eu sempre falo assim, Alex, que além de eu ser fisioterapeuta, eu sou empreendedora. Né? Verdade. E eu cresci dessa forma porque a minha mentalidade é diferente. Então, hoje eu tenho os 2 Pilates, mas também tenho uma outra empresa. Estou escrevendo meu livro também sobre o poder do hábito. Que legal. Dou mentoria para fisioterapeutas, cursos para fisioterapeutas. Também já tenho e-book, já tenho outras coisas que são infoprodutos que eu vendo também. Já vi que você é bem atrelada ao hábito, você dá bastante importância ao hábito. Muito, né? Porque foi o hábito, a mudança de hábito que me tirou de onde eu estava. Né? Porque eu vivia em Florianópolis, num local totalmente desestruturado. E a mudança dos meus hábitos no lugar onde eu estava me levou até onde eu estou hoje. Né? Ter um apartamento na praia, ter um carro, ter 3 empresas. Ou seja, se mexer, né? Inserir hábitos para poder se movimentar, né? Perfeitamente. Então, você perguntou ali como você faz para me achar, né? Hoje em dia, você pode me achar no Instagram. E você pode ter uma consulta também por videochamada, que a gente já usa, né? E na pandemia eu utilizei muito disso, inclusive atendi pessoas fora do Brasil, em Portugal, na Itália, por videochamada, né? Então a fisioterapia a gente consegue ter essa possibilidade de atendimento e também presencialmente no meu consultório, né? Tanto aqui em Palmas quanto em Areias do Meio, que também é meu consultório. E para fisioterapeutas e profissionais da área da saúde, eu também dou curso e mentoria. Então, vocês podem me encontrar também no Instagram. Quem quiser mergulhar nesse mundo, é só te procurar que vai receber todas as instruções ali necessárias para começar. Eu sempre falo, né, Alex, por que hoje eu tenho o que eu tenho, né? Porque eu invisto primeiro no meu CPF para depois no meu CNPJ. Então, hoje em dia, a gente vê empreendedores que têm famílias falidas, casamento falido, uma vida... Se você não estiver bem, não tem como deixar outras coisas, né? Exatamente. Em melhores situações, não tem como, né? Exatamente. E o paciente, ele sempre vai te usar como exemplo. É verdade. Vai ser a referência dele, né? Então, quando ele chega no Pilates para mim, ele olha assim o meu corpo, ele olha a minha vitalidade. Por que se chama vital? As minhas 2 empresas. Porque tem vitalidade, a gente tem que ter vitalidade, a gente tem que ter disposição. Eu não aceito, Alex, ser uma pessoa sempre cansada, uma pessoa indisposta, uma pessoa, sabe? Então, o poder dos meus hábitos, né, me torna uma pessoa que eu quero ser. Então, mudando alguns hábitos, acordando mais cedo, né? Enfim, hábitos que eu falo ali no meu Instagram também, na minha rotina, ensino meus pacientes a mudança de hábitos, né? E para chegar num resultado final, que é ter vitalidade, ter saúde, ter ânimo, ter disposição, né? E depois de inserido um novo movimento, é impressionante, né? Hoje, por exemplo,
eu faço a cama e nem percebo que estou fazendo a cama quando eu levanto, né? É uma coisa que acontece automaticamente. Quando eu vi a cama, foi a primeira coisa que eu fiz antes de fazer qualquer outra coisa. Sim. E tudo porque, claro, não é porque ninguém nasce fazendo isso, né? Não. Tu vai inserindo e as coisas vão sendo inseridas. E você nem percebe às vezes, né? É aquela coisa do dirigir, por exemplo, né? Quando a pessoa começa a dirigir, não sabe como vai prestar atenção no acelerador, no freio, na embreagem, né? E depois aquilo ali acontece naturalmente. E os hábitos são a mesma coisa, não tem como, né? Sim. E Depois que você automatiza, né, aquele exatamente, hábito, ele passa a fazer parte da sua vida e aí você começa a ter resultado a partir desses hábitos. Né? Você vai estar lá se exercitando sem aquele esforço inicial. Meu Deus, tem que ir hoje de novo, me mexer e tal. E aquilo passa a ser algo tão comum quanto tomar um copo d'água, quanto fazer... Aliás, beba água, né? Bom, Camila, muito obrigado. Quero agradecer aqui a oportunidade que ela nos dá, né, aqui de oferecer para o governador Celso Ramos essas informações. Camila nunca esteve aqui no Estúdio Portal, primeira vez. A gente já fez acho que foi o Beto, né? Fez alguma... Lá no meu Isso, a história, gente esteve lá uma vez, só conhecendo assim, né, por cima, assim, mas hoje né, essas informações direto da caixa, né? Então é impressionante. Bom, Camila, mais uma vez, muito obrigado. Se você quer deixar alguma consideração final, algum recado final, fica à vontade. Gostaria de falar que quando os pacientes chegam no Pilates pra gente, a gente tem que mudar, né, essa mentalidade deles, né? Então, colocar mesmo para esses pacientes, né, fisioterapeutas, educadores físicos que trabalham com Pilates, mudar a mentalidade desses pacientes, né? Deixar eles cientes que não é só aquilo ali. Por exemplo, não é só 2 vezes na semana o Pilates que vai mudar a condição dele. Né? Então, hoje em dia, eu trabalho o mindset desses pacientes e tenho visto resultados extraordinários de pessoas que chegam lá. Assim, eu sempre falo e tenho no meu Instagram, o teu diagnóstico não é o teu destino. O teu diagnóstico médico não é o teu destino. Então, tenho pacientes que chegam com diagnósticos, problemas sérios na coluna, né? Hérnia de disco, né, uma discopatia degenerativa, e acham que nunca mais vão poder agachar, nunca mais vão poder caminhar. E aí eu tenho casos bem legais de pacientes que chegaram com essa condição e hoje fazem corrida de rua comigo, 10, 12 km. Né? Então, é uma mudança de vida assim, extraordinária. E não é só porque é no meu Pilates, mas é porque é a forma como eu trabalho, é o meu método que eu insiro nesses pacientes que chegam e me acompanham há mais de 6 anos. Tem paciente comigo que eu não consigo dar alta porque o paciente gosta tanto do Pilates, muda a vida dele, muda mesmo, porque as filhas mandam mensagem: o que você fez com a mãe? Que ela está totalmente diferente, ela não reclama mais de dor, ela gosta de fazer exercício, ela emagrece, né? Então, outra questão também importante é que as pessoas chegam com dúvida, Pilates emagrece? Né? Aí eu falo, sim, emagrece. Por quê? Porque é a mudança de mente, você precisa mudar a mente, aí seu corpo começa a emagrecer, começa a ter resultado, e você começa a gostar daquilo, porque, lógico, nós somos movidos a resultado. Acaba né? não sendo só aquele movimento ali em si, né? Todo um contexto envolvido, né? Exatamente. É isso aí. É isso. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado. Tchau. Obrigada.